noite, igreja. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Casa de Oração. Bem-vindo à casa, bem-vindo à família. Neste momento eu quero te pedir, se você puder e quiser compartilhar essa live com alguém, sinta-se à vontade, tá? Para compartilhar com algum amigo, com algum conhecido, com alguém da sua família. Estamos aqui mais um dia que se passou, mais uma quinta-feira, mais uma semana, de mais um mês, porque Cristo tem nos sustentado, Cristo tem sido nosso refúgio dia após dia. Estamos aqui hoje para agradecer a Deus e entregar a Ele tudo que há de melhor, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Neste momento quero convidar você junto comigo a fazer uma oração dentro da sua casa. Quero convidar você a clamar pela presença do Eterno, clamar pela presença do Espírito Santo, clamar pela presença de Jesus. Convido você a levantar esse nome, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Levantar o nome de Jesus, que é eterno, que é poderoso, que é santo. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, Abba. Seja bem-vindo. Nós chamamos. Senhor, nós queremos te entregar, Pai, tudo, pois Tu és o merecedor de tudo. Tudo que temos, tudo que somos pertence a Ti, eterno Deus. Pai, toma o ambiente agora com a Tua presença. Pai, neste momento eu já te agradeço, Pai, por mais um dia, Deus. Mais um dia que estamos aqui. Mais um dia que a Tua graça tem nos sustentado. Mais um dia que a Sua misericórdia se renovou em nossas vidas. Obrigada, Deus. Obrigada. Pelo favor imerecido demonstrado na cruz. Obrigada. Espírito Santo, toma os lares, toma a casa. Tudo pertence a Ti, Jesus. Tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Receba, Pai, receba a nossa melhor adoração. Receba, Pai, nos receba de braços abertos. Receba o nosso coração na Tua presença, Pai. Nós queremos Te encontrar, nós queremos Te ver. Espírito Santo de Deus, se faça presente em nossas vidas, se faça presente dentro do nosso lar. Espírito Santo, que todas as distrações que nos distanciam de Ti neste momento sejam silenciadas. Que toda obra do adversário, Pai, caia por terra neste momento, Pai. E que a Tua presença flua, que a Tua presença flua, que a Tua presença flua. Somente a Tua presença, Deus, somente a Tua presença, que toda distração caia por terra, Pai. Toda seta do adversário na mente caia por terra neste momento, Pai. Tudo é Teu, Deus, tudo é Teu, tudo é Teu. Nós vivemos por isso, nós vivemos por Ti, nós vivemos pela Tua presença. Seja muito bem-vindo, seja mais que bem-vindo nesta noite. Nós Te adoramos, Abba, independente de tudo, independente da nossa semana, independente da correria do nosso dia, nós chamamos Jesus, nós chamamos. Tu és tudo em nós, Tu és tudo para nós, Pai, Tu és tudo, Jesus. Nós queremos, Pai, levantar este nome, levantar o nome de Jesus nesta noite, pois Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertencem a Ti, Jesus. Tu és digno. Receba, Pai, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Pai, receba o nosso melhor nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo. Sim, Senhor. Seja bem-vindo. Sim, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Sim, Senhor. Nós chamamos, Jesus. Seja bem-vindo, Abba, nós Te desejamos. Nós Te desejamos, Jesus, seja bem-vindo. Nós abrimos neste momento o nosso coração para Ti. Vem, Deus, faz morada em nós, Pai. Tu tens o nosso coração por completo. Tu tens, Pai, tudo em nós, Pai. Tudo em nós, Espírito Santo de Deus. Por favor, Senhor, fica conosco. Senhor Deus,
além de ti, Jesus. Consuma a nossa vontade, consuma os nossos planos, consuma tudo em nós, Jesus. Que venha o teu reino, que venha a tua vontade sobre nós. Deixa o céu descer, diz, deixa o céu descer, nós te queremos, deixa o céu descer, diga isso, deixa o céu descer, nós te queremos, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre, para sempre. Amém. Para sempre, para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, faça essa oração junto comigo. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, pois teu é o reino, Deus, o poder e a glória para todo e todo sempre. Amém. Para todo o sempre. Teu é o poder, tua é a glória, Jesus. Para sempre, para sempre. Amém. Espírito Santo, toma o teu lugar em nós, nos consuma por completo, Deus. Que seja feita em nós, Pai, a tua vontade. Que seja feita em nós, Pai, a tua vontade. Pois a tua vontade é perfeita. A tua vontade é melhor que a minha vontade. A tua vontade é melhor que a minha vontade. Os teus planos são melhores que os meus. A tua vontade é melhor do que a minha, Jesus. A vontade de Jesus é sempre perfeita. Quando nós cantamos isso, que venha o teu reino, Jesus, que seja feita a tua vontade, nós estamos declarando isso. Nós estamos declarando isso.
Nós estamos entregando o controle das nossas vidas a Ele, porque nós sabemos que a vontade do Eterno é muito melhor que a nossa vontade. Os planos dele são muito melhores que os nossos planos. Permita que o Espírito Santo coloque em você a vontade dele. Permita que não só coloque em você a vontade dele, mas que ele realize em você a vontade dele. Porque ele tem planos para você. Mas você precisa ouvir a voz dele. Você precisa que ele te direcione por onde você deve andar, o que você deve fazer, onde você deve estar, para que a vontade dele seja cumprida na sua vida. Neste momento, entregue a Ele o controle. Faça uma oração neste momento, dizendo que você entrega o controle da sua vida nas mãos dele. Faça essa oração. Fala o que você quer que a vontade dele se cumpra. Nossa família, nossa casa, nosso lar, tudo. Diga que você abre mão de coisas. Diga que você está renunciando coisas por Ele hoje. Diga que você está renunciando planos. Diga que você não vai mais dirigir a sua vida da forma que você acha que é melhor para você, mas que Ele pode dirigir a sua vida. Faça essa oração neste momento. Continue dizendo palavras de amor a Ele. Não se canse.
Nós não devemos nos cansar de dizer a Cristo palavras de amor. Nós não devemos nos cansar de entregar tudo, de falar com Ele. Pois Ele tem prazer em ouvir a sua voz, Ele quer ouvir a sua voz. Não fique em silêncio nesses momentos. Glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Entre neste ambiente, encontre Jesus, encontre o Espírito Santo. Ele está neste lugar, Ele está neste lugar, Ele está neste ambiente. Entre nessa atmosfera, entre neste lugar.
Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor. Nós queremos ir mais fundo. Queremos estar neste lugar onde só Você está. Onde só Você está. Onde só Você está. Neste lugar. Neste lugar. Onde eu te encontro, amado. Amado. Não há nada que eu queira amar. Não há nada que eu queira amar. Não há nada que eu queira amar. Não há nada que eu queira mais além de Ti. Não há nada que eu queira mais além de Ti. Eu me desfaço de tudo. Eu me desfaço de tudo. Pois eu te quero. Eu te quero. Eu te quero. Não há nada que eu queira amar além de Ti. Abba. Oh, oh, não há lugar melhor, Senhor. Como somos ministrados, Senhor, quando nossos irmãos se dispõem, Senhor, a ser um instrumento em louvor e amor ao Senhor. Como é bom, Senhor, como é bom. Não apenas canções, mas o fluir do Senhor que nos toca profundamente. O fluir do Senhor que nos toca profundamente. O fluir do Senhor. Graça e paz, queridos. Bem-vindo à casa, bem-vindo à família. Como nós somos ministrados por essas canções que são produzidas no secreto onde acontece os maiores encontros de intimidade com o Senhor, onde ganhamos do Senhor presentes e partilhamos o que nós ganhamos. E que o Senhor possa também desfrutar desse perfume que exala aqui no meu lar, com a minha família, Raquel, meus filhos, minha esposa que nos assistem, também a nossa avó que está conosco aqui. E que o seu lar também possa exalar esse perfume, nada além dele, nada além do eterno, o precioso, o glorioso, o desejado entre as nações, aquele que troveja não somente a sua glória, mas traz a sua voz doce, suave, calma, nos dando direção, nos posicionando diante a sua cruz vazia, mas de uma profunda mensagem para nós. Se você puder e quiser compartilhar esse momento de live conosco, para nós será um privilégio alcançar mais pessoas. Talvez alguém está precisando ouvir uma palavra. Sabemos que tem muitos pastores, graças ao Senhor Deus, fazendo live, isso é muito bom. Mas também, se você deseja fazer um pedido de oração, você coloca o seu pedido de oração. Daqui a pouco a minha esposa vai estar vendo e anotando, e no final dessa live nós vamos estar orando, caso você tenha um pedido específico, tá bom? Não é do nosso costume saudar os irmãos aqui, porque nós não estamos vendo o touch, né, da nossa câmera, mas vai deixando aí o seu comentário, vai trazendo uma mensagem para nós também aí, vai compartilhando, e que o Senhor possa tocar o seu coração, tá bem? Nós vamos orar pela nossa família no final dessa live também, então fique até o final. Nós vamos partilhar a palavra do Senhor agora. Vai deixando seu pedido de oração, porque o Senhor é o Senhor de causas possíveis e impossíveis. Ele é o Senhor, ok? Seja bem-vindo a estar conosco. Você que tem a Bíblia, ou você que pode manusear a Bíblia, ou deseja abri-la conosco, assim como a Raquel abriu sobre nós, né?
esse portal, como diz o pastor Juscelio, né? Abriu um portal sobre nossa vida, algo do Senhor vem trazendo sobre nós, como diz os irmãos, né? O Senhor virando não somente chaves, mas virando o nosso coração, ou voltando o nosso coração para Ele. Por isso é muito bom nós estarmos unidos a Ele, para que possamos estar unidos uns com os outros. Você que se dispõe da sua Bíblia, por favor, Evangelho que escreve João, capítulo 19, versículo 17. Vai deixando seu pedido de oração aí. João 19, 17. E se a Raquel entrar louvando aqui, fique tranquilo, a gente vai fluindo em nome de Jesus. Que diz assim a Sagrada Escritura. João 19, 17. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar da crucificação, chamado Calvário. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta Bíblia que portamos. Obrigado, Senhor, mas a revelação, por mais que nós estudemos, por mais que nós debrucemos sobre a Bíblia, Senhor, e foquemos nela, nada acontecerá se nós não estivermos com fome da tua palavra e desejosos de ouvi-la, e ouvir, guardar e guardando, praticando, Senhor. Há muito do velho homem em mim, em nós, para ser tirado, Senhor. Que essa palavra traga não somente informação, mas revelação que se torne prática de vida. É o que lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Se por momentos eu ficar com a cabeça baixa aqui é porque eu estou lendo, tá bem? A Bíblia, tá bom? Então você aí, foque-se na mensagem. Queria falar um pouquinho sobre a mensagem central do Evangelho. A mensagem que nos impactou e impactou de tal forma que nos resgatou da nossa vã maneira de viver, como diz os apóstolos de Cristo. Quando nós olhamos para essa mensagem que na sua simplicidade carrega tamanha glória, capaz de mudar vidas, destinar famílias, orientar casais, mudar estratégias, trazer não somente modificações externas, mas ela atinge o mais profundo de um coração que se fecha ou está fechado para as coisas do Senhor e para as revelações do Senhor. A Bíblia diz, os profetas dizem, Jeremias vai dizer, outros profetas vão falar que isto trarei à memória, o que pode me dar esperança. Isso me recordarei, eu voltarei, trarei de volta à minha lembrança aquilo que pode me dar esperança, que pode pautar a minha vida, que pode consolidar o meu coração. A Bíblia também vai dizer de um coração duro como pedra, mas a Bíblia também vai falar que no lugar de um coração de pedra, o Senhor daria um coração de carne e colocaria nesse coração, nessa vida, a sua lei em amor. E quando nós olhamos para a mensagem da cruz, essa mensagem, por muitas vezes nós, por conhecermos as passagens, os evangelhos e todas as conotações que se falem de cruz, ainda assim a cruz é a mensagem central da Bíblia. A cruz é a mensagem central da Bíblia porque ela está presente nas profecias bíblicas. Quando nós olhamos para o Salmo 22, Davi profetizando o Senhor pregado na cruz, ele já no verso primeiro ele vai dizer, Eli, Eli, ou seja, Deus meu, por que se alongaste de mim? É a primeira vez que eu sinto o Senhor tão longe de mim. É a primeira vez que eu me deparo nessa situação de um homem que está distanciado do Senhor. E o Senhor Jesus viveu isso na cruz do Calvário. Porque assim vivia todo ser humano antes do Calvário. Porque toda lei que o Senhor deu é boa. E se Ele deu a lei, porque a lei com os seus mandamentos e os seus conteúdos,
É um presente do Senhor cumpri-las, e hoje é possível por causa da cruz de Jesus, do sacrifício vicário, do amado que foi pregado em nosso lugar, que verteu sangue em nosso lugar, que recebeu aquela coroa de espinhos em nosso lugar, que subiu ao Calvário para que pudéssemos descer dele e ir para o Monte das Oliveiras, entrar no Monte da Transfiguração de fato, experimentar revelações. A cruz é a mensagem central da Bíblia, porque ela está presente nos seus tipos ou tipologias da Bíblia. Como não se lembrar de Gênesis capítulo 22, aonde Abraão sobe com Isaac, e a Bíblia vai falar que Isaac levou às costas a lenha. Ele viu o fogo, viu o cuitelo, mas ele percebeu ali que faltava o cordeiro. E naquele momento, então, uma tipologia de Cristo, sepultada dentro do próprio Abraão, os dois sobem e voltam daquele altar, voltam daquele monte. Como não se lembrar, porque a cruz é a mensagem central da Bíblia, porque ela está presente nos seus símbolos e figuras no Antigo Testamento. Quando Moisés levanta aquela serpente em meio ao deserto, a Bíblia diz que todos que olhavam para aquela serpente eram curados daquela peste, daquele veneno que circulava na corrente sanguínea, o seu veneno. E o Senhor vai dizer, como Moisés levantou no deserto a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado também. Mas ele também disse, e quando o Filho do Homem for levantado, atrairei todos a mim. A cruz tem que atrair não somente a nossa atenção, mas tem que capturar o nosso coração para uma genuína conversão. Ao olharmos para a cruz, o que nos atrai, a Bíblia diz em suas profecias, Isaías 53, que nós não fazíamos dele caso algum. Nós não víamos beleza nele, o seu rosto não tinha formosura naquele momento, o seu rosto não tinha formosura naquela hora. Era um homem de dores, era um homem experimentado nos seus trabalhos, era um homem que ao Senhor agradou o moelo. O Senhor derramou sobre o nosso Mestre ressurreto hoje tudo aquilo que era para ser derramado sobre nós. É por isso que quando nós olhamos para a cruz, nós devemos tratá-la com seriedade, porque o Senhor viu através da cruz a ruptura com o pecado, a ruptura com o nosso destino de homem declinado ou inclinado ao pecado. Nós estávamos reproduzindo as obras do Adão caído, e a nossa queda moral, a nossa queda espiritual expressava na nossa vida atitudes que não condiziam com o Deus que nos criou. E naquele momento o Senhor agradou o moelo, e a Bíblia vai dizer que por causa das suas pisaduras, por causa do seu ministério, da sua postura, do seu entrar na casa de Simão com aquela mulher aos pés, por causa do seu proceder na mesa de Levi com publicanos e pecadores, por causa do seu caminhar em meio à situação de João 8, onde colocam uma adúltera aos seus pés e ele não a acusa. Ele faz com que os sacerdotes joguem, os escribas joguem as pedras ao chão, aos pés daquela mulher, aos pés do Senhor, por causa da sua pisadura, porque conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A mensagem da cruz é central porque é o sacrifício de Cristo, também é o tema central da igreja. A igreja não pode viver sem esse tema resplandecendo em seu rosto, resplandecendo em suas atitudes, porque o tema central, a cruz, está presente nos hinos, nas canções que nós cantamos. O tema central está presente nas mensagens que nós, os pastores, evangelistas, missionários, discípulos do Senhor,
pregam e a alegria que vem ao coração quando alguém se rende ao Senhor, quando alguém encontra o Senhor, ou o Senhor lhe encontra naquele estado deplorável, morto em pecado, em seus delitos, mas a Bíblia diz que naquele momento, pela fé, nós temos paz com Deus. O Senhor nos recebe por causa do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Que prazer, que mensagem que pode impactar a nossa vida, que mensagem que nos salvou, que mensagem que nos redimiu. Oh, poderosa mensagem da cruz, oh, mensagem que não se abala, mensagem que não vai se deteriorar jamais, mensagem que não vai perder o prazo de validade jamais. A mensagem da cruz, a cruz de Jesus ainda é o tema central da igreja. A igreja se volta para esse tema, os seus arautos pregam não somente com eloquência, mas com vida e prazer, reconhecendo que ela, a mensagem dela, traz salvação ao homem. A mensagem da cruz é central porque ao ceiarmos, nós estamos anunciando a morte dele até que ele venha. Estamos anunciando, falando de alguém que morreu e ressuscitou e vivo está na igreja. Por que a igreja deve pregar esse tema, viver esse tema? Porque a cruz é o tema central da eternidade. As marcas da cruz são eternas. 1 João 2,1 vai dizer: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que ninguém peque, ou para que não pequeis. Porém, se alguém de vocês que lê essa epístola, ou sabem da ação do Evangelho, se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado perante o Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. As marcas da cruz são eternas. Eternas. A cruz é mensagem central porque é o cântico dos anjos e o cântico dos homens. Apocalipse capítulo 5. Alguém está sentado no trono. E ao assentar-se no trono, a Bíblia vai dizer que os anjos estão diante desse trono ocupado agora. E o versículo 8 de Apocalipse 5 vai dizer: e havendo tomado o livro os quatro animais e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Todos com eles tinham harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A cruz é o tema central da igreja, porque hoje eu posso orar e a minha oração é colhida diante de Deus. Você pode clamar e a sua oração é ouvida e colhida pelo Senhor. Não há impossíveis para Deus. Nós não queremos equiparar ou apoiar essa mensagem em teologias que estão pautadas em humanismo ou ensinamento de filosofias ou de argumentos humanos que nos levem a melhorar de vida. Não! Nós estamos vendo que a mensagem da cruz, ela é eterna, porque diante do Senhor os anciãos arrancam as suas coroas, os anjos ovacionam o seu nome e a sua santidade, e os santos, ainda que estejam vivos aqui na terra, direcionam e vocacionam, e são vocacionados por esta mensagem, e pode agora levar aos céus as suas orações. A cruz é a mensagem central da Bíblia, da igreja, porque por ela os pecadores são salvos e acrescentados ao corpo de Cristo. A cruz é a mensagem central, o sacrifício de Jesus, ele é o tema central da igreja ou da Bíblia, porque é quando eu vou para esse ambiente de transformação e conversão, eu me torno a igreja do Redentor, que está vivo para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor.
Por que nós não podemos perder essa mensagem? Porque a maneira que eu trato a cruz de Cristo, a maneira que eu me relaciono com a mensagem da cruz, eu também aplico essa mensagem à cruz que eu estou levando, que é o discipulado. Eu não posso olhar para a cruz como Roma olhava agora, um instrumento de morte apenas, um instrumento onde bandidos eram pregados. Não, eu tenho que olhar para a cruz com o entendimento que eu tenho. A cruz não é o ponto final para Jesus. A cruz não é o ponto final para a igreja. A cruz é a transformação de algo que vai vir sobre nós. A cruz é a página que se vira de uma vida destruída e agora pode se escrever tudo novo para a glória de Deus. Ele mesmo toma sua cruz e vai para o Gólgota, caminha até aquele monte, e os aspectos da morte de Jesus, a sua morte é verdadeira. Por que é verdadeira? Qual é a razão da morte de Cristo na cruz? A nossa redenção. A Bíblia diz em Romanos que toda a criação geme, com dores de parto, agora esperando o que? O resultado da cruz. E qual é o resultado da cruz? A manifestação dos filhos de Deus. Ei, eu quero dizer para você, por favor, você que está na sua casa, você é a expectativa, a esperança de alguém que está em prantos agora, de alguém que não sabe o que fazer, de alguém que perdeu o amor, de alguém que está vazio, de alguém que está desesperado, de alguém que não está clamando para um evangélico se apresentar. O mundo não clama pelos religiosos, o mundo não está aguardando, a criação não está clamando pelos pentecostais e tradicionais, arminianos e calvinistas, não, eles estão clamando pelos filhos do Senhor, que respeitam as teologias que são apresentadas, mas que vive no que Ele falou. E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque a mensagem da cruz é o tema central da igreja, porque ela diz que o nosso sumo pastor nos dá vida, e vida em abundância. João 10:10. Por que a Bíblia é o tema central? A cruz é o tema central da Bíblia, porque hoje eu entendo que eu fui tirado da morte e levado para o reino de vida, o reino do seu Filho em amor. Eu saí da morte para a vida. Hoje eu vivo nele, hoje somos um. Você é um com ele, não há mais separação. Ele derrubou o muro que separava povos e nações, e a expectativa do Senhor é que a família de Cristo na terra se converta genuinamente a esta mensagem. Por que a cruz é a mensagem central? Porque as suas circunstâncias pessoais são existentes até hoje. Porque foi ali que ele sofreu a aflição. Foi ali que ele derramou o seu sangue, e esse sangue ainda fala por nós. Se o sangue de Abel clamava diante do Senhor: livra Caim, perdoa Caim, dá uma chance, coloca uma marca em Caim, quanto mais o sangue de Jesus Cristo vai transformar o nosso entendimento. O clamor do sangue do Senhor é maior. Se o sangue de Abel foi capaz de fazer o Senhor colocar uma marca em Caim, o sangue de Cristo foi capaz de fazer o Senhor mudar a nossa natureza e derramar sobre nós o seu Espírito, que reina sobre nós, que vive dentro de nós. Por isso, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você está selado para o dia da redenção. Irmão, se o sangue de Caim falou, o de Jesus ainda fala e falará por toda a eternidade. Levante a sua mão na sua casa se você puder, celebra esse sangue, celebra. Hoje você pode ser batizado com o Espírito Santo, sim. Por quê? Porque a cruz te ampara. Hoje você pode ter virtude porque a cruz está vazia. Flua nesse ambiente, flua com o Senhor. Ele é santo, sim, sim. Cante isso.
tema central. Che cara xoxore balase. Che cara soporo checandara suquerebache. Rica lassúria. Ele é Deus poderoso. sim, 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 sim. Santo. Os anjos dizem isso. Oh. Deus poderoso. A cruz é o tema central da Bíblia e da igreja, porque foi nela que esse homem de dores foi experimentado. Foi nela que ele recebeu uma sentença que era nossa. E naquele momento, na cruz, ele viu a mim, ele me viu, ele viu você, ele nos viu. Nesse momento, reunidos por essa mensagem, a preciosa mensagem da cruz, que converte o mais vil homem pecador em um ministro, em um cidadão dos céus, a imagem e semelhança dele. Hoje nós trazemos em nossos corpos as marcas de Cristo, marcas de arrependimento, marcas de oração, marcas de entrega, de renúncia. Ninguém nos inquiete, porque trazemos no nosso corpo as marcas de Cristo. Não somente marcas de chicotadas, dizia Paulo, não somente marcas de açoite, mas procurem Cristo em mim, ele queria dizer, achem Cristo em mim. Eu tenho características de Cristo. Já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. E a vida que agora eu procuro viver, eu não vivo mais pautada em minha vida. Eu a estou vivendo na fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, por nós. Que amor é esse? Porque a mensagem da cruz é o tema central. Porque os seus efeitos, os efeitos da morte de Cristo permanecem eternamente, com a sua justificação, redenção para todos aqueles que nele creem. A mensagem da cruz não é uma vida melhorada. A mensagem da cruz não são 5 pontos para nós alcançarmos a vitória. A mensagem da cruz é: negue-se a si mesmo. Que perca em você, Rafael, os valores e as paixões que você sustenta. Por quê? Porque quando eu me deparo com a cruz, com a mensagem da cruz, eu não posso mais ficar em oculto. A cruz não me deixa em oculto. A cruz revela a identidade que eu tenho desde que Ele me encontrou. É preciso assumir um compromisso diante da cruz. Em João 19, versículo 38 em diante, diz assim: depois disso, José de Arimateia, parênteses, o que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus. Não tem como eu me deparar com a mensagem da cruz e continuar com uma vida oculta, com uma vida religiosa, aonde eu não revelo a identidade de Cristo em mim. A cruz me conecta à graça. A cruz me conecta à nova natureza. Não tem como me envolver com a cruz e com o Senhor, com a morte de Cristo e continuar sendo o mesmo. Não tem como eu esconder a minha identidade de judeus, fariseus e eus da vida, religiosos. Não tem como a identidade de Cristo aflora. E o que eles fizeram? Ele rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente foi ter com Jesus à noite, levando quase 100 libras de composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro.
Até Nicodemos, que foi ter a noite com Jesus ocultamente diante da cruz, tem que dar um sinal, uma resposta para essa mensagem. O meu problema é que eu não estou dando resposta ao Calvário. E não dando resposta ao Calvário, eu não sou resposta para ninguém. Não sou resposta para clamores. Não sou resposta para os perdidos. Porque hoje a mensagem da cruz, além de ser pregada, ela tem que ser vivida por nós. Ela tem que ser vivida por cada um de nós, independente de onde você congregue, independente da linha teológica que você se assemelha. Independente, isso são coisas que nós acertamos em discussões em mesa, em discussões sadias. Mas independente disso, a cruz em nós tem que pregar. Porque no Calvário, quando todas as vozes se calam diante do brado de Jesus, João 19:30, existe algo que continua pregando ainda. Quando as vozes dos discípulos não ecoam, quando a voz de Maria está embabuçada por lágrimas, a voz de João se cala, de Pedro está perto de fogueira, a de Judas é interrompida, os outros discípulos estão em outros lugares. Jesus dá um brado, entrega seu espírito, inclinando, expira. Existe algo que continua comunicando naquele lugar, a placa em cima da cruz do Senhor. Porque se eu me calar, a plaquinha em cima vai continuar pregando: este é o Rei dos Judeus. Este homem crucificado aqui embaixo, calado, aonde não houve murmuração, aonde não houve tropeço e engano, ele é o Rei dos Judeus. De fato, eu estou aqui expressando aquilo que as vozes não estão dizendo, aquilo que os discípulos não estão falando, ou não têm coragem de dizer. Ele é o Rei dos Judeus. Quando a voz do ladrão da direita e da esquerda estão entrelaçadas em degradando, estão em luta, o Senhor olha para aquele ladrão e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A plaquinha em cima continua pregando: este é o Rei dos Judeus. Não fique no silêncio do Éden, não fique na voz calada do primeiro Adão, vá para o brado do Calvário do segundo Adão. Pai, recebe meu espírito. E hoje, por que a cruz é a mensagem central da igreja? Significa que todos os nossos pecados foram pagos. Nossa dívida para com Deus foi paga. As acusações que o inimigo pode trazer e fazer foram pagas. O preço da nossa libertação está quitada. Porque ele tornou-se o nosso parente remidor, o nosso goel, o parente mais próximo, e só se achega próximo de um parente remidor ou goel nos pés. E é onde nós devemos estar, aos pés da cruz, e ficar naquele lugar mais alto que nós podemos alcançar. Nós éramos a Ruth, não éramos povo, não conhecíamos Deus, mas aos pés fomos remidos. Mediante o derramar do seu sangue, temos paz com Deus. Isso significa que está pronto. Segura aí. Está pronto o caminho que nos leva de volta ao Pai. Os pródigos voltarão ao Pai. Isso implica em dizer: temos acesso ao lar celestial, Filipenses 3:20. Isso implica dizer que o véu foi rasgado para sempre. Isso implica dizer: não existe mais qualquer impedimento para aqueles que se arrependem de verdade. O que significa? O que está anulado? A nossa condenação.
não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso implica em dizer que a sentença que havia contra nós, Colossenses 2,14, foi pregada na cruz do Calvário, tetelestai, a dívida está paga. Isso implica dizer, Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Isso implica dizer, temos agora vida em abundância. Porque vida em abundância não é uma quantidade de vida, mas é uma qualidade em vida. Isso implica dizer, o que está vencido? O nosso inimigo foi exposto em vergonha. Ele triunfou sobre si e expôs potestades, governos em vergonha, trazendo de volta os pecadores, como eu, que estava morto em delito e ofensa, a mensagem da cruz. A poderosa mensagem da cruz. Oh, minha esposa vai pegar os nomes aqui para nós orarmos. Enquanto isso, por favor, nós vamos celebrar o Senhor com alegria. Oh, Tu és digno. Vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar nesse momento, para que nos acheguemos em espírito e em verdade a mensagem da cruz. Pai, nesse momento eu quero orar pela Karina e família, eu quero orar pela Isabel e família. Senhor, eu quero orar pela Tatiane Capivari e família, Senhor. Senhor Deus, eu quero orar, Senhor amado, para que o Senhor venha dando vida, Senhor, ao Celso e família. Ó Deus, eu quero orar pela Terezinha, Senhor, e família, em Cerquilho, em nome de Jesus. Pedir que o Senhor venha manifestar o Teu poder e a Tua graça, Senhor. Ó Deus, eu quero pedir nesse momento por minha família, por meu lar.
pelo nosso trabalho, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, para que o nosso lar, a nossa casa, seja uma casa de bênção, uma casa de misericórdia, uma casa de socorro, Senhor. Que os nossos filhos cresçam em Ti, Senhor. Que os nossos filhos aprendam os valores, Senhor, do Evangelho. O Evangelho completo de Cristo, o Evangelho que revela, ó Deus, os privilégios da salvação, mas também, Senhor, a resposta, Senhor, o compromisso mediante a salvação. Ó Deus, eu quero orar pela saúde, Senhor, dessas vidas, Pai. Eu quero orar pela libertação, que o Senhor venha tirar o luto dessa casa. Ó Deus, toca a vida da Vitória, Senhor. Toca, Senhor, a vida dos nossos irmãos. Toca, Senhor, os lares que estamos alcançando. Toca, Senhor, as famílias, ó Deus. Renova os corações. Renova o lugar secreto, Senhor. Nos apresente dentro da nossa soteriologia a salvação, o nosso destino, Senhor. Ó Deus, apresente, Senhor amado, dentro desse aspecto, Senhor. Apresente, Senhor amado, a nossa origem, Senhor. Nos apresente, ó Deus amado, em nome de Jesus, o nosso destino, Senhor. Nós precisamos, Senhor, viver a Tua vida, o Teu Evangelho genuíno, Senhor. Toque na saúde dos meus irmãos, dessas famílias, Senhor. Toque, Senhor, nos lares, ó Deus amado, trazendo, Senhor, provisão, trazendo resposta ao coração. Deus abençoe os pastores de nossa cidade, aqueles que são precursores, que estão na nossa frente, que estão, Senhor, há anos pregando o Evangelho nessa cidade e pregando o Evangelho da cruz, o Evangelho genuíno, e construíram laços, construíram, ó Senhor, relacionamentos, liberaram, Senhor, palavras proféticas, palavras de direcionamento, palavras, ó Deus, que traz salvação aos lares. Quantos lares foram alcançados pelos meus irmãos que há anos estão pregando aqui? Guarde-os debaixo dessa mensagem. Fortalece o rebanho do Senhor nessa cidade. Levanta o teu rebanho, Senhor, com a mensagem genuína, que todas as vozes se calem diante de quem Tu és, ó Rei. Que todas as vozes no Calvário se cale diante do seu brado, que as vozes não ecoem mais, porque a única voz que ecoará no nosso coração está consumado. O Senhor consumou a obra que recebeste para fazer. Ó Deus, restitui o matrimônio, restitui os filhos aos pais e os pais aos filhos. Guarda, Senhor, os irmãos, guarda os profissionais da saúde que estão trabalhando, Senhor, que estão lutando pela vida, pela família. Libera sobre eles a Tua proteção, Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor orou, Senhor, na oração sacerdotal. O Senhor disse, Pai, o Senhor disse, Jesus, em João 17,4, que o Senhor glorificou o Pai na terra, consumando a obra que deste, que Ele lhe deu a fazer. O Senhor disse que os discípulos fossem guardados no mundo, e o Senhor não orava somente por eles, mas por todos aqueles que haveriam de crer no Seu nome. E nós cremos no Seu nome, nós cremos que tudo é possível para o Senhor. Ó Deus, nos ajude a buscar um relacionamento profundo com o Senhor. Coloca unção em nossa vida, coloca sabedoria para direcionar, posicionar famílias que estão enlutadas, que tiveram percas na família, tiveram, Senhor, extravios, Senhor, foram extraviados muitas coisas desses lares. Nos dê condição, Senhor, de direcionar, reposicionar a juventude, a geração que está vindo, Senhor, uma geração que está se levantando, que o Senhor comece, Senhor, a construir as bases dessa mocidade, desses jovens, dessas crianças. Ó Deus, dê sabedoria aos pais para educá-los, ó Deus, no Teu caminho. O Teu caminho não é uma religião, o Teu caminho é vida, o Teu caminho é verdade, o Teu caminho é paz, e paz não como o mundo dá, mas somente o Senhor traz a paz, porque a paz que o Senhor dá não é a ausência de guerra, mas é a Tua presença em meio às lutas em que vivemos aqui, Senhor. Guarda, Senhor, os governantes
governantes municipais, estaduais e federal. Libera sobre o Brasil, libera, Senhor, sobre nossa nação, libera, Senhor, sobre nosso estado, libera sobre nosso município, Senhor, não somente avivamento de gritos e de salões lotados, mas avivamento no secreto, de travesseiro molhado, Senhor, de joelhos à beira da cama, onde choramos. É ali que o avivamento vai vir, é ali que os precursores abaterão os outeiros, planarão os caminhos, ó Deus, e acertará aquilo que é torto, para que o Senhor possa vir, Senhor. Nos ajude a pavimentar esse caminho, que haja fruto de arrependimento, que haja uma colheita de almas, porque o Senhor disse: todas as almas são minhas, disse o profeta Ezequiel, todas as almas são tuas, elas só não sabem que o Senhor as salvou, elas só não sabem que o Senhor as redimiu, e nós, a igreja do Senhor na terra, temos essa mensagem de remissão e redenção. Ajude-nos, ó Pai, como os apóstolos oraram, ó Deus, nos dá vida, Senhor, nos dá poder e graça, enquanto pregamos o Evangelho e vivemos o Evangelho, como Paulo orou: orem por mim, para que no abrir da minha boca possa me dar palavra com sabedoria. Nos dê palavra de sabedoria, palavra, Senhor, que venha colocar bases e fundamento nos lares. Abençoe, Senhor, a nossa vida, esses pedidos de oração, em nome de Jesus. E você pode dizer amém aí? Oh, que essa mensagem nunca saia do seu coração. Todos nós estamos com expectativas nesses dias, e eu carrego no meu coração uma grande expectativa, aonde nós possivelmente vamos ter que parar de construir pessoas e edificar tendas, porque Paulo, ele construía tendas e edificava pessoas. E talvez nós estávamos construindo réplicas de nós mesmos e edificando tendas que são estruturas vazias com os nossos limites. O Senhor vai mudar muita coisa, está mudando, e eu tenho acreditado nisso, que pertencemos ao Senhor, no corpo e na alma, vida e morte, somos do Senhor, e que nós vamos fazer o que tem que ser feito. Nós não vamos apalpar valores, mas vamos agregar valores, não governar sobre, mas em favor, para que possamos fazer como Paulo, às vezes deixar o púlpito um pouquinho para ir lá fora ressuscitar os eúticos que estão meio mortos, porque nós vamos receber do Senhor discernimento, porque quando o mundo e quem está do lado de fora do ambiente do culto está dizendo está morto, os discípulos do Senhor vão deixar os púlpitos que era guardado, com tanto zelo, e tem que ser guardado, mas disputas, e vão ir lá fora dizer: não, a vida nele ainda está. Abraçar, se envolver, ressuscitar lá fora e trazer para dentro do ambiente. Que você fique com essa palavra. Todos nós estamos com expectativas de retornar, aos prédios, porque a igreja não fechou, a igreja não fecha, jamais fechará. Rever os irmãos, mas enquanto isso não acontece, leia a Bíblia, medite a Bíblia, desfrute da sua família, viva a liberdade que Cristo te deu, não crie uma liberdade dentro dessa liberdade, a liberdade da cruz já é suficiente. Nós amamos você, estamos felizes com a comunhão dos irmãos, não somente da casa de oração, que não é um movimento, a casa de oração não é um movimento, é uma igreja, somos igreja, tá bem? E o nosso olhar é um olhar que visa servir, nós colocamos o nosso ministério aos pés daqueles que já existem.
É por isso que, enquanto a placa na cruz está pregando, nós pegamos o nosso ministério e colocamos aos pés da cruz. Para que o que está sendo anunciado nas alturas seja vivido aqui embaixo na terra. Oh, Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê paz e graça, não só hoje, mas para todo sempre. Você pode dizer amém? Deus abençoe. Sábado às 19 horas nós estaremos nesse mesmo canal, né? E se você que puder, tem o nosso canal no YouTube com algumas mensagens, tá? Nós vamos melhorar isso, tá bom? Compartilhe, assista lá, isso vai ajudar a alcançar pessoas, tá bom? Deus abençoe, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Não se esqueça, seja bem-vindo à casa, seja bem-vindo à família. Deus abençoe, em nome de Jesus.